Olá, hoje estamos fazendo um poncho quadrado infantil colorido. Nessa eu vou usar 3 cores, listas fininhas e lista um pouco maior de uma das cores. O acabamento vai ser posto depois. Começo com 80 agulhas, teço cerca de 40 carreiras. Estou usando fio industrial, 2 fios industrial. Em 40 carreiras, coloco o carro no suspenso e ergo uma agulha no lado contrário. Aqui eu estou trabalhando com listas, então eu prefiro trocar a cor no lado direito e erguer no lado esquerdo. Quando eu trabalho com listas assim de mais de 2 cores, eu prefiro usar a antena como a minha mão. Para mim facilita, porque o engate de 3, 4 cores na lateral às vezes incomoda. Então, trabalho com ela na mão. A antena fica apenas com uma das cores e as outras eu vou trocando manualmente. Faço 2 carreiras, troco a cor. E também ergo uma agulha sempre no lado esquerdo. Esse modelo de poncho eu já fiz com uma cor apenas, para tamanho maior. Esse vai ser aberto, todo ele aberto, não vai ter costura. O acabamento vai ser todo em pompom de metro e vai ter um capuz. Ergo sempre na esquerda, uma agulha de cada vez. E fazendo as listas, ele vai dar um efeito bem interessante por causa das listas. Ele vai fazer um jogo de cores ali. Então, o trabalho é só esse. Trocar a cor e erguer no lado contrário do carro aqui. Poderia ser listas maiores também, não precisa ser necessariamente de 2 em 2 carreiras. Poderia ser lista mais volumosa, com mais carreiras. Vou elevando de uma em uma agulha até chegar aqui embaixo, faltando apenas 2. Até aqui eu cheguei
elevando as agulhas e fazendo as listas, numa sequência. Primeiro bege, depois laranja, depois preto. Para voltar, eu vou começar ao contrário. Inverter a posição das linhas, para que elas se encontrem com a agulha que foi levantada e formem um desenho bem interessante de listas atravessadas. Então, eu estou com preto, a cor preta, faço 2 carreiras, baixo, uma agulha de cada vez agora, na cor preta. Qual a cor seguinte? A cor laranjada. Como é que eu sei disso? Por causa da cor que está na agulha que vai ser baixada. Então, eu tenho que colocar a cor correspondente ao ponto que está sendo baixado. Assim, quando eu estou fazendo com 3 cores, ou com 4 cores, ou com mais cores, eu tenho que observar essa sequência. Se eu estiver fazendo apenas com 2, observo a primeira carreira e as demais é uma sequência. Aqui também, baixo a agulha que está com cor bege, coloco a cor bege no carro para troca. Está na cor preta, troco a cor preta. Esse trabalho já tinha sido pedido, eu mostrei eu fiz uma amostra desse trabalho há uns vídeos, bastante tempo atrás. E uma inscrita me pediu um trabalho feito com ele, um casaquinho ou um poncho, e eu estava devendo isso. Então, hoje estou realizando esse trabalho e já respondendo a essa inscrita. Como fazer um poncho usando aquela técnica, ou essa técnica, da lista em ângulos, formando ângulos. Como esse é um poncho quadrado, vai formar um ângulo de 90 graus. Assim, eu vou baixando agulha por agulha e sempre fazendo a lista, até eu chegar na última agulha lá em cima. Também poderia ser, se não quisesse um poncho, poderia ser uma almofada muito bonita, com várias cores. Aproveitamento de fios também, se você tem em pouca quantia uma determinada cor, também ela fica um desenho geométrico, diferente e muito interessante. É um trabalho diferente, é um pouquinho trabalhoso, mas é um trabalho diferente e isso valoriza o teu trabalho. Vou chegando lá e quando eu tiver terminado, nós continuamos, porque esse poncho sai inteiro da máquina, faltando apenas a parte do acabamento, mas esse vai ser feito manualmente depois. Cheguei na última agulha, faço uma quantia de carreiras reta,
Aqui no início eu dei 40, nessa eu vou fazer 60. 60 carreiras que ficam sobre o ombro. Esse vai ser o decote, então nessa parte comportaria a manga. 60 carreiras retas e vou fazer com uma lista grande no meio. Uma lista em preto. Como eu iniciei em preto, o acabamento vai ser em preto também. No meio dessas 60 carreiras, eu vou fazer uma lista em cor preta. Isso porque eu decidi assim, mas se quiser fazer na continuação também não tem problema nenhum. Completei as 60 carreiras, começo elevando novamente. Uma agulha a cada 2 carreiras e troca de cor, até eu chegar em 2 agulhas no final. Cheguei em cima, agora faço a mesma quantia de carreiras que eu fiz no início. Com uma borda também em preto e remalho. Assim eu tenho ele quadrado, pronto para fazer a continuação, que é o acabamento. E aqui o nosso poncho infantil. Eu coloquei na mesa ele aberto para facilitar o entendimento, mas eu acho que não consegue pela câmera visualizar bem. Então, fiz um esquema pequenininho. Começamos ele atravessado. Toda essa peça é feita atravessada. Começamos com 80 pontos, teci 40 carreiras lisas e começamos a elevar pontos sempre no lado esquerdo. Isso porque eu estava com troca de cores, então eu prefiro fazer essa elevação no lado esquerdo. Terminei, cheguei até embaixo, fiz uma espécie de triângulo. Agora preciso voltar os pontos para trabalho. Vou baixando e tecendo, baixando e tecendo. Então, estou trabalhando nessa segunda parte aqui, chegando até a última agulha em cima, baixada. Para essa parte em cima,
equivale dizer que essa parte é a manga. Em cima, na manga, eu tenho 60 carreiras retas. Eu fiz uma borda em preto, porque o acabamento vai ser em preto também. E isso facilita, quando eu estou usando 3 cores, como essa daqui, a dar o contraste das cores e a sequência no trabalho. Terminei aqui em creme ou em bege, fiz em preto, comecei em creme, em bege ou em bege. E daí, sequência das cores em laranjado, preto e assim por diante. Então, cheguei, fiz as 60 carreiras, comecei a elevar novamente. Já estou nessa pontinha aqui, comecei elevando uma agulha de cada vez e fazendo o listado, até chegar na última agulha. Chegando na última agulha, abro mais um triângulo. Eu preciso voltar as agulhas para trabalho, uma a uma, até aqui em cima. Então, eu tenho um sentido na malha, outro sentido na malha, mas isso só ocorreu porque eu estava deixando pontos em suspenso, e depois eu fui baixando. Nas costas, essa parte de trás equivale à nuca. Nas costas eu fiz 70 carreiras, comecei a elevar pontos novamente no lado esquerdo até embaixo. Depois, voltei as agulhas para trabalho novamente. Fiz a outra manga com mais 60 carreiras, elevando os pontos e voltando os pontos. Então, eu tenho um quadrado. Se olhar bem, ele é um quadrado, só que com um quadradinho no meio, que é o decote. Tenho pontos iguais aos que eu tinha aqui, não diminuí nem aumentei. Comecei com 80, terminei com 80. 80 pontos e remalhei, porque o acabamento vai ser posto depois. Na frente eu fiz 40 de um lado, carreiras, 40 do outro. Nas mangas, 60 e nas costas, na nuca, 70. Assim eu tenho uma capa ou um poncho, como queira chamar, quadrado. Para medir, eu tenho que pegar de uma das bordas, eu meço na manga, que fica mais fácil. Aqui deu 29 centímetros e meio, quase 30 centímetros de comprimento. E como ele é quadrado, o comprimento na frente também é 30 centímetros, nas costas também, e na outra manga também. Só que, como ele tem o bico comprido, vamos medir quanto deu no bico. Se for medindo no bico, deu 44 centímetros. Mas a medida que nós conseguimos medir mesmo certo, a altura de manga, é aqui. Deu 29 centímetros e meio. Certo? Então, para medir para outros modelos, você consegue medir fazendo uma amostra pequenininha no mesmo fio que você vai trabalhar, calcula quantos pontos colocar, porque essa medida de 29 centímetros e meio é a que foi colocado em pontos aqui, já que o trabalho todo ele é feito atravessado. Então, se você quer com 50 centímetros de comprimento, por exemplo, calcula. Faz uma amostra e veja, aqui foram 80 pontos, deu 30 centímetros. Na tua amostra, quantos pontos você vai precisar colocar? Também já mostrei num vídeo como fazer esse cálculo. Nossa peça, então, para hoje, um poncho quadrado, feito com listas, formando ângulos. Essa é a nossa peça para hoje. Bom trabalho!